Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de empreendedorismo. Na atividade de hoje, nós vamos falar sobre as principais abordagens teóricas que dão sustentação à compreensão e explicação do fenômeno empreendedor. De um modo geral, nós podemos dizer que nós temos pelo menos três perspectivas centrais que se resumem através de três palavras-chave que nos permitem entender de uma forma mais compreensiva e de uma forma mais detalhada como a questão do empreendedorismo se manifesta em um determinado país, em uma determinada região, em uma determinada sociedade. De um lado, nós temos a palavra-chave ou o termo comportamento. O termo comportamento, ele resume bem uma das principais características que são atribuídas ao fenômeno do empreendedorismo, que é a importância da figura do empreendedor. Por outro lado, nós temos o papel da inovação, que também representa uma abordagem extremamente importante e extremamente relevante para a compreensão do empreendedorismo. Por fim, nós temos o processo. O processo como o modo como nós devemos fazer as coisas, o modo como o empreendedorismo é executado em um determinado processo de criação de empresa, em um determinado processo de desenvolvimento de inovação e assim por diante. Para dar início, então, à exposição e à apresentação dessas diferentes abordagens que nos permitem entender o que de fato é empreendedorismo, nós temos o papel e a importância daquela que é chamada de abordagem comportamental do empreendedorismo. A abordagem comportamental do empreendedorismo será aqui explorada a partir de diferentes possibilidades. A sua origem, a sua evolução ao longo do tempo, a sua contribuição em termos do estabelecimento de um perfil empreendedor que evolui para a preocupação com os traços de personalidade desses empreendedores e, por fim, com a delimitação de um comportamento empreendedor. A origem da abordagem comportamental tem sido comumente atribuída à figura e ao papel desenvolvido por Max Weber. Como nós já mencionamos na nossa primeira atividade, Max Weber é um sociólogo que pensou a evolução e a emergência do capitalismo e principalmente a partir do contexto da segunda revolução industrial e no início do século XX desenvolveu uma obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Naquele trabalho, Weber buscou delimitar e entender o porquê de determinadas sociedades ou determinados países terem um desenvolvimento econômico mais robusto, mais competente e mais competitivo, por que não dizer, do que outros países comparados a essas realidades. Nesse sentido, Weber começou a identificar que esses países tinham como característica em comum uma ética religiosa que movia indivíduos que tinham como objetivo desenvolver atividades empresariais e esses indivíduos se baseavam em um sistema de autoridade carismática, baseada em uma perspectiva de liderança. Então a liderança foi a categoria que foi estabelecida como uma das primeiras características de indivíduos empreendedores. Para Weber, o indivíduo que desenvolvia a atividade empresarial era um indivíduo que tinha um perfil de liderança e, ao desenvolver esse perfil de liderança, ele estruturava uma autoridade carismática, se transformava em uma pessoa que servia como um exemplo a ser seguido na sociedade. Com isso, para Weber, o comportamento de indivíduos empreendedores passa a ser explicado por uma ética religiosa, por uma crença religiosa, ou melhor dizendo, por uma natureza ética protestante. Weber dizia que indivíduos que pertenciam a sociedades que eram influenciadas por esse tipo de ética protestante se configuravam com comportamentos distintos daquelas de indivíduos que estavam inseridos em sociedades influenciadas pelo catolicismo. De acordo com Weber, essa ética protestante estabelecia normas de conduta que impediam ou que desencorajavam indivíduos a ter características como a extravagância, a ostentação, a preguiça, elementos que poderiam ser comumente observados em sociedades influenciadas pelo catolicismo naquela época. Então, Weber conseguiu identificar que sociedades que eram movidas por essa ética protestante, na verdade, possuíam, do ponto de vista empresarial, uma maior produtividade, tinham diminuição dos custos porque se evitava gastos desnecessários e consequentemente, havia um aumento da poupança e da capacidade de investimento
dessas empresas. Com isso, essas empresas conseguiam sobreviver no mercado, ter maior competitividade e isso contribuía para o crescimento econômico. Então, nessa visão inicial, nós temos Weber trazendo a identificação de uma primeira característica associada ao empreendedorismo e à figura do empreendedor, que é a ideia da liderança. Diante deste cenário, nós começamos a observar a evolução da abordagem comportamental do empreendedorismo. É a partir, então, da emergência da globalização, em que determinadas empresas e determinados empreendedores passam a ter maior sucesso do que outros, que surge a necessidade de entendermos por que esses indivíduos têm maior sucesso na competitividade no mercado. Por que esses indivíduos, ou que características que podem ser atribuídas a esses indivíduos que tornam eles empresários de maior sucesso e que os diferenciam de empresários comuns. A partir desse entendimento, surge a contribuição da psicologia ao campo do empreendedorismo e, principalmente, o papel desempenhado por David McClelland, que foi o pioneiro na tentativa de se entender quais eram as principais características que podem ser associadas ao perfil e ao comportamento de empreendedores de sucesso. McClelland identificou que a sociedade é marcada por um sistema de valores, e esse sistema de valores gera uma influência e uma motivação bastante significativa na ação de indivíduos de diferentes sociedades. McClelland, a partir da identificação desse sistema de valores, observou que o empreendedor tinha como principal fator motivador a necessidade de autorrealização e a necessidade de sucesso. Ele era um indivíduo que era movido pela necessidade de se sentir realizado, de ter sucesso, de ter reconhecimento, de ter poder e de ter controle sobre a sua própria vida. Com isso, diversos estudiosos começaram a se preocupar com as razões pelas quais determinadas empresas e determinados empreendedores tinham sucesso e garantiam a sobrevivência de suas empresas no mercado. Então, quanto melhor fosse o perfil empreendedor de um determinado indivíduo, maiores seriam as possibilidades de sucesso e sobrevivência das empresas no mercado, de acordo com os primeiros estudos da abordagem comportamental. McClelland tentou, a partir deste entendimento, buscar estabelecer qual era a principal motivação por trás de empreendedores. O autor observou que a necessidade de autorrealização era a principal força motivadora do comportamento empreendedor. Como resultado dessa constatação, McClelland identificou que indivíduos que buscam empreender possuem a intenção de se superar, de realizar seus sonhos, e essa intenção é movida por determinadas características psicológicas que podem ser identificadas nesses indivíduos que agem de forma empreendedora. A pesquisa de McClelland identificou, juntamente com a categoria de liderança identificada por Weber, aquelas que podem ser consideradas como as 4 principais características atribuídas aos empreendedores de sucesso: propensão a correr riscos, inovação, postura estratégica e traços de personalidade. De uma forma geral, a propensão a correr risco já faz parte de um atributo que é comumente associado à figura do empreendedor desde os primórdios dos estudos sobre empreendedorismo. Tanto Cantillon quanto Sé identificaram que empreendedores eram indivíduos dispostos a correr riscos, comprando determinadas matérias-primas, adicionando o prêmio ou a sua margem de lucro em cima dos preços de custo dessas matérias-primas e ofertando essas matérias-primas, esses produtos no mercado. Então a questão do risco tem sido comumente associada à figura do empreendedor, mas passa então a ser um atributo psicológico importante àqueles empreendedores que são considerados como empreendedores de sucesso. Ao mesmo tempo, a inovação, já fortemente defendida na escola econômica por Schumpeter, também passa a ser um atributo associado ao empreendedor de sucesso. O empreendedor é aquele indivíduo que cria coisas novas, que cria novos produtos, que cria novos serviços, que inova em seus processos e que gera melhorias para a sociedade. Então, a capacidade de inovar, a criatividade passa a ser atribuída a uma característica especial de indivíduos empreendedores.
Ao mesmo tempo, a postura estratégica também é considerada como uma categoria de empreendedorismo e uma característica atribuída a empreendedores de sucesso. São indivíduos que agem de forma estratégica, que pensam na concorrência, que pensam nos clientes, que têm bons relacionamentos com os fornecedores e a partir dessa construção eles agem estrategicamente de uma forma mais competitiva em seus negócios. Por fim, empreendedores têm determinados traços de personalidade que precisam ser explorados, que precisam ser identificados e que podem ser replicados, no sentido de servirem como espelho para o comportamento da sociedade como um todo. Com base nesse quadro, o empreendedor é visto praticamente como um herói, como um indivíduo que tem uma motivação generalizada por realização. É fato que o indivíduo empreendedor pode ser observado a partir de uma infinidade de características. A literatura e principalmente a contribuição da psicologia à área do empreendedorismo traz para nós uma infinidade de categorias, uma infinidade de elementos que são associados a indivíduos com um perfil mais empreendedor ou a indivíduos com um perfil menos empreendedor. Diante disso, nós temos uma dificuldade em estabelecer um perfil que seja único, exclusivo, ou ao mesmo delimitar um conjunto de categorias que permitam diferenciar empreendedores de outros tipos de indivíduos na sociedade. Foi com base nesse entendimento que McClelland buscou desenvolver algumas categorias que pudessem ser atribuídas ao perfil de empreendedores de sucesso, delimitando quase que um comportamento empreendedor a partir de determinadas características específicas. Essas categorias incluem a busca por oportunidades e iniciativas, a persistência, o comprometimento, a exigência por qualidade e eficiência, a capacidade de um empreendedor correr riscos calculados, o estabelecimento de metas alcançáveis no curto, no médio e no longo prazo, a busca de informações, seja no mercado, seja na concorrência, seja relacionadas ao comportamento do consumidor, seja junto a fornecedores, seja junto à sua própria equipe de trabalho, a execução de ações de planejamento e monitoramento, a sua capacidade de persuasão e ao estabelecimento de redes de contatos e a um perfil de liderança, independência e autoconfiança. Tomando como base as contribuições de McClelland, diversos pesquisadores, seja da área de psicologia ou seja da própria área da administração, buscaram identificar quais seriam essas características que poderiam ser atribuídas ao comportamento de indivíduos empreendedores. No texto que nós lemos na aula passada, Fillion fez um balanço de todos esses trabalhos que foram desenvolvidos com o intuito de se estabelecer quais características fazem parte do perfil de empreendedores e encontrou diferentes possibilidades. O mesmo pode ser observado no estudo de Fillard, que identificou uma série de categorias que foram atribuídas a empreendedores ao longo do tempo. Desde aquelas categorias iniciais que passam pela contribuição de Weber com relação à liderança, que passam pela contribuição de Cantillon, Sé e outros autores que identificaram a capacidade de correr riscos, até chegarmos ao perfil criado por McClelland, que varia em torno da propensão de se correr riscos, da capacidade inovadora, da postura estratégica e da personalidade do empreendedor enquanto características básicas desse indivíduo, até chegarmos aos traços de personalidade e as categorias de comportamento empreendedor segundo McClelland. Então nós temos uma infinidade de categorias que são atribuídas a empreendedores e que podem ser observadas a partir de elementos como a iniciativa, a confiança, a flexibilidade, a orientação, o otimismo, a originalidade, a tenacidade ou perseverança, a energia, a criatividade, a independência, a sua capacidade de correr riscos, a liderança, a inovação e, por que não dizer, a própria necessidade de realização. Então, diante desse conjunto de categorias e dessa quantidade de características que variam desde as categorias mais básicas até as categorias específicas de perfil e comportamento empreendedor, nós podemos formar um conjunto amplo de elementos que podem atribuir a um indivíduo o rótulo de empreendedor.
Neste sentido, nós podemos dizer atualmente que nós temos indivíduos que possuem características empreendedoras. Indivíduos que são diferentes de simples empresários ou indivíduos que são diferentes de pessoas que apenas ocupam funções de execução nas organizações, pessoas que pertencem a níveis operacionais, pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho e que não agem de forma empreendedora. Uma outra característica que é importante ressaltar refere-se à influência de aspectos contextuais, culturais, sociais, familiares, regionais e também os fatores religiosos na figura e na formação de um comportamento empreendedor. Evidentemente, esses indivíduos que se tornam empreendedores, eles assimilam não só um sistema de valor religioso, como era no caso mencionado por Weber, no contexto da ética protestante. Eles também não assimilam apenas um sistema de valores influenciados pela sociedade em que eles estão inseridos, como era defendido por McClelland, mas eles também são influenciados pela própria família, pela região em que eles estão inseridos, por tradições culturais que estão presentes na localidade em que o empreendedor reside, pelo contexto tecnológico e econômico em que esses empreendedores estão atuando, e pela própria configuração da competitividade existente dentro de uma determinada economia e uma determinada sociedade. É exatamente a partir dessas influências que empreendedores assimilam comportamentos, assimilam atitudes que vão refletir no modo como eles agem e no modo como eles vão criar os seus próprios negócios. O empreendedor, então, passa a ser visto como uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém um alto nível de consciência do ambiente em que ele vive, usando essa consciência, usando esse entendimento, usando essa leitura de mercado e essa leitura do ambiente como uma estratégia para detectar e aproveitar oportunidades de negócio. O empreendedor, de acordo com a abordagem comportamental, passa a ser visto como um líder, dotado de competências especiais para lidar com a complexidade das atividades do dia a dia da sua empresa. Um indivíduo que busca atender a altos níveis de qualidade, a altos níveis de exigência de satisfação de clientes, canalizando as suas ações em direção aos objetivos da empresa, buscando atuar de uma forma ética no mercado, orientado por seus princípios morais, por seus princípios religiosos, por seus princípios enquanto indivíduos inseridos em uma determinada sociedade. Indivíduos que também devem seguir aspectos como a responsabilidade social, como a responsabilidade ambiental, entendendo todo esse arcabouço moral, mas também todo esse arcabouço técnico que envolve a gestão de uma empresa como um fator de competitividade, como um fator de sucesso empresarial. Com isso, nós também temos a própria definição de empreendedorismo de acordo com a abordagem comportamental. Ele passa a ser entendido como um fenômeno que é influenciado por um contexto histórico, por um contexto social, por um contexto regional, por um contexto econômico, que vai se manifestar exclusivamente a partir da influência das características e do comportamento de líderes empreendedores, a partir da sua forma de conduta, a partir do seu sistema de valores pessoais e que vai se manifestar a partir, sobretudo, da ação desses indivíduos no sentido de criar negócios, de aproveitar oportunidades e de ter sucesso no mundo dos negócios. Diante disso, nós podemos começar a nos questionar: será que nós podemos dizer que o empreendedor possui um perfil bem delimitado? E que esse comportamento empreendedor pode ser estimulado em outras pessoas? Podemos continuar a nos questionar: existiria um tipo ideal de perfil e comportamento empreendedor nesse sentido? Na verdade, o que nós temos observado na literatura é que existe uma dificuldade em se estabelecer um perfil único e cientificamente validado para aquele conjunto de categorias que nós atribuímos a indivíduos empreendedores. O que nós podemos dizer atualmente é que existem características, que existem atributos e que existem habilidades que são atribuíveis a indivíduos empreendedores, mas que podem estar presentes em menor ou maior grau nas características individuais e psicológicas desses indivíduos. Nós podemos encontrar empreendedores com essas características, com iniciativa, com persistência, com capacidade de correr riscos, com capacidade de inovação, com postura estratégica,
com comprometimento, com capacidade de buscar objetivos e assim por diante. E nós podemos encontrar indivíduos que não possuem essas determinadas características, mas que também empreendem. Com isso, fica evidente então a dificuldade de nós identificarmos qual é o perfil único e exclusivo de indivíduos empreendedores. Uma questão importante a ser ressaltada também se refere a essas mudanças que nós podemos observar no perfil empreendedor ao longo da trajetória da economia e ao longo da trajetória da sociedade. Nem sempre uma característica que era importante há 30 anos atrás continua sendo importante hoje. Um exemplo que nós temos é a questão da tecnologia. A forma como empreendedores lidavam com a tecnologia no contexto do início do século XX é diferente da forma como nós lidamos com a tecnologia, sobretudo a partir da globalização e da emergência da tecnologia da informação. Quando foram inseridos produtos como computadores, celulares, smartphones, a própria internet, a forma de empreendedores se relacionarem com a tecnologia mudou muito em comparação com aquela que existia antes, principalmente da primeira metade do século XX. Esse mesmo contexto tem sido observado atualmente. Os empreendedores têm sido condicionados a melhorar a sua relação com a tecnologia, a utilizar de meios e mídias sociais, por exemplo, para melhor se relacionar com o cliente, a usar estratégias diferenciadas para acessar os seus clientes e de atender seus clientes, mesmo que não podendo utilizar de meios físicos para esse tipo de atendimento. Então, as mudanças que nós observamos no comportamento das pessoas, as mudanças que ocorrem no contexto, as mudanças causadas pela influência ou pela introdução de inovações por outros concorrentes, as mudanças que ocorrem na sociedade acabam moldando a forma, o perfil e o comportamento dos empreendedores. Com isso, nós podemos entender que a própria abordagem comportamental do empreendedorismo nos permite identificar algumas possibilidades e alguns desafios para o entendimento dessa figura tão importante para o fenômeno empreendedor, que é o indivíduo empreendedor. Uma delas é que a abordagem comportamental abre espaço para que a gente possa capacitar empreendedores. Nós podemos, de uma forma geral, ensinar pessoas, de acordo com o que é defendido pela abordagem comportamental, a terem mais iniciativa, a serem mais perseverantes, a terem um perfil de maior criatividade, a buscarem serem mais empreendedoras. Com isso, surgem diferentes agências de fomento, como o Sebrae, surgem institutos privados que buscam fomentar indivíduos a adquirirem habilidades empreendedoras. É então, com base nesse conjunto de elementos, que nós podemos, a partir dos pressupostos estabelecidos pela abordagem comportamental, ensinar empreendedorismo no ambiente escolar, no ambiente universitário, no contexto das startups, para pessoas que são demitidas de seus empregos e precisam empreender por necessidade e assim por diante. Com isso, nós temos as principais características da abordagem comportamental do empreendedorismo. Um corpo teórico de conhecimento extremamente relevante, aquele que permitiu, inclusive, com que nós tivéssemos a capacidade e o próprio interesse pelo fenômeno empreendedor atualmente e que precisa ser reconhecido, que precisa ser melhor trabalhado e que precisa ser valorizado enquanto uma abordagem extremamente relevante para a compreensão e explicação do fenômeno empreendedor. Caso tenham alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, estou disponível nos canais de comunicação da nossa disciplina. Obrigado e até o próximo vídeo.